Olá, bom dia! Bem-vindos e bem-vindas à nossa edição deste sábado, primeiro sábado do mês de julho, chegando para a gente te dar as boas-vindas e debater mais um assunto que hoje vai mexer com o teu pensamento, com o teu coração, e vai ser um assunto extremamente polêmico que nós aqui da bancada do Sexo Nada Frágil vamos tratar e trabalhar neste sábado de manhã. A partir de agora, ao vivo pelas emissoras do Grupo Séries de Comunicação, Séries AM 1440, Positiva FM 90.9 e em vídeo também no nosso canal no YouTube, no @canal Grupo Séries. Junto comigo, Thalita Trenepol nos trabalhos técnicos, Tailine Fobres, e na bancada compondo esse time de mulheres para debater esse assunto tão interessante está ao meu lado Daiane Gissen, à minha frente Isabel Centenário e na diagonal Neca Trenepol Crestani. A gente chega nesta manhã de sábado para te acompanhar até às 8 horas da manhã com mais uma edição do Sexo Nada Frágil, oferecido pelo Laboratório de Análises Clínicas da Unitá. Resultados precisos e laudos confiáveis é com o Laboratório Unitá. E semana que vem tem o dia 10, que é o dia E, dia especial dos exames, com descontos que são imperdíveis para você aproveitar no Laboratório Unitá, que traz resultados precisos e laudos confiáveis em Não Me Toque, Lagoa dos Três Cantos e Carazinho. Telefone é o 991 22 0846. A partir de agora, no oferecimento da Unitá e da Clínica Lazo, a gente chega para te acompanhar. Com a Clínica Lazo, o seu bem-estar e a sua saúde física e mental está bem atendida e bem cuidada com a equipe de profissionais que atuam aqui em Não Me Toque, na Clínica Lazo. É no centro, na Avenida Alto Jacuí, que cuidam então da sua saúde como um âmbito mais completo, desde a parte estética, da parte psicológica, da parte de pedagogia. São profissionais que estão atuando aqui em Não Me Toque e que vão te auxiliar em diversos segmentos da sua saúde. A Clínica Lazo tem um telefone para contato para você fazer o seu agendamento do seu atendimento, seja ele online ou presencial. O telefone é fácil, é o 991003109. Faça uma visita e descubra esse espaço que é dedicado a você com a Clínica Lazo aqui de Não Me Toque. Começando com a Isabel Centenário. Isabel, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia meninas, bom dia a todos os ouvintes. Mais um sábado maravilhoso, né, para nós bater um papinho sobre um assunto muito interessante. Neca Trenepol Crestani, bom dia. Bom dia, Thalita, Daiane. Bom dia, Isabel e a nossa querida Tailine, que está aí nos fazendo companhia também. E a todos os nossos ouvintes do Grupo Séries de Comunicação com mais um tema maravilhoso. Daiane Gissen, para iniciar o nosso tema e também para dar o seu bom dia, seja bem-vinda a mais uma edição do nosso Sexo Nada Frágil. Muito bom dia, Thalita, Isabel, a Neca, a Tailine, a todos os nossos ouvintes. É uma satisfação estar aqui em mais um sábado para tratar mais uma vez de um assunto tão interessante que hoje eu acho que vai ir para outros lados, né? A gente já falou disso de outras maneiras, mas hoje a gente vai falar sobre essa busca pelo amor, o amor verdadeiro. É fácil de encontrá-lo, existem formas de amor que são diferentes, também falar um pouquinho sobre a dependência muitas vezes e até que ponto o amor é bom, o amor às vezes não é tão bom. Então a gente vai esmiuçar um pouco mais sobre esse tema. Eu gostaria de saber primeiramente de vocês, meninas, o que vocês acreditam que seja o amor? Vou deixar para a experiência, né? Acho que todas aqui temos os anos suficientes já para todo mundo ter sentido o amor, né? Então, acho que não tem, com certeza, né? Eu tenho certeza que você já amou bastante, Thalita. Vamos mudar a pergunta, então. Eu vou te auxiliar, Daiane. O que é um amor saudável para você, Isabel? Nossa, isso é bem difícil de falar, um amor saudável. Agora foi bem específico. Obrigada. É bem difícil, porque o amor tem várias facetas, né? Então, ele às vezes se reveste de coisas só assim, ilusionistas, ilusórias, materiais, né? E a pessoa pensa que ama ou até se apaixona e depois vê que não é aquilo, que o amor não é aquilo, né? Então, o que seria o real significado? O significado o amor para mim é o de sentimento, né? O de sentimento que você conhece quem está com você, um relacionamento que você conhece a pessoa internamente.
e você ama pelo que a pessoa é. Claro que todo mundo vai ter seus defeitos e qualidades, nunca vai ter nada perfeito, né? Mas o amor todos nós sentimos em algum momento e todos nós também deixamos de sentir em algum momento. A juventude, ela vem com aquele sentimento de encontrar o príncipe encantado. E isso vem por todo mundo aí, não é um nem dois, é todos. Passou na fase de criança para jovem, eu vou encontrar o meu príncipe encantado, e às vezes não é ali, logo ali na frente que tu vai encontrar. Mas para mim o sentimento de amor é um sentimento de cumplicidade, é um sentimento que as pessoas têm que ter aquele conhecimento da outra. Às vezes você abdicar de certas coisas em prol do outro, às vezes o outro abdicar de certas coisas, mas nunca só de um lado. Eu acredito que tem que ter, sim, um caminho com duas vias, né? Ida e volta, aonde você realmente conhece esse teu companheiro ou companheira. E o amor, ele vem com aquela parte que a gente diz assim, vamos lá, nós temos várias, como tu falaste, né, várias facetas tu só vai conhecer o amor quando tu sentir realmente, bom, esse realmente é a pessoa que eu quero dividir a minha vida. E isso pode passar 1, 2, 3, 4 pessoas, e às vezes tu acha que aquele momento é aquele momento, mas cada sentimento é um sentimento diferente, e tu só vai saber o verdadeiro amor, talvez, lá para frente, casos e casos, né? Ou às vezes um jovem que começam logo e aquele amor perdura uma vida toda, né? E cada um pode falar só por si nesse sentido, cada um sente diferente, né? A gente não pode dar uma definição de amor, o que é o amor. É uma coisa que, como sendo um sentimento, é uma coisa específica de cada pessoa, né? É difícil tu explicar. Como tu vai definir isso, porque, né? Na adolescência, que todos já fomos jovens aqui, adolescentes principalmente, é sempre os testosterona mil e você mas vai, não é os amor. coleguinha. Não, mas é aquele momento de você que você começa a despertar para isso. Aquilo é né? paixão, né? Justo, mas é que daí o coração bate mais forte, você vê a pessoa, você quer ficar junto, você fica com vergonha às vezes, né? Na minha época a gente tinha vergonha, acabava se escondendo até, porque tinha medo até da reação, né? Então são tudo coisas específicas de cada um. E a paixão, Isabel, ela é confundida com o amor, né? Com certeza. A paixão, ela é mais momentânea, o amor é algo mais duradouro, onde realmente tu faz com que o teu caminhar seja ao lado daquela pessoa porque realmente fecha com as ideias. Uma coisa que tu me falaste esses dias, eu acho bem interessante e importante também, Thalita, a gente, nas conversas, a gente falando, o sentimento ele tem que ser, no momento que tu conhecer a pessoa, tu tem que colocar realmente tudo o que você imagina, o que tu quer, para ver se essa pessoa também tem as mesmas ideias, para vocês poderem seguir em frente. Porque o que acontece geralmente? Tu sonha com uma pessoa e aí no dia a dia, no caminhar, no conversar, aquela pessoa que tu estava sonhando não é. Mas daí tu já tá há meio ano, 1 ano, 2 anos, e aí tu vai levando aquilo de barriga. E não era aquilo que tu queria. Então, às vezes, colocar as cartas na mesa é bem importante também, né? Bom, eu, na verdade, discordo quase que em absoluto do que vocês colocaram. Normal, né? Normal. Tem que ter uma pessoa para discordar, senão a nossa bancada não seria tão interessante, né? Com certeza. Então, nesse contexto de significado do que é o amor a gente está falando do âmbito homem e mulher, ou enfim, qualquer amor no sentido amoroso, não de um sentimento de pai e filho, é amor entre vínculo de relacionamento, de casal. Né? De casal, exato. Não importa se é casal. Exato, é o casal que você é. tem, né? Eu acredito que o amor, ele tá destoado do qual o seu real significado hoje em dia. Porque se a gente for se aprofundar, né, todos os relacionamentos hoje, me desculpa você que está acompanhando em casa, mas em sua grande maioria são relacionamentos doentes, relacionamentos que não são saudáveis e que não é amor aquilo que é vivenciado, aquilo lá talvez é um trauma, talvez é uma dependência, talvez é algo que você tá com um terreno fértil para que a outra pessoa se utilize daquilo. Então, hoje um relacionamento saudável, no meu ponto de vista, só é possível quando você busca o autoconhecimento, quando você realmente se conhece e entende o que é bom para a sua vida, né? Porque a gente sabe que, principalmente na adolescência e ali até os 25 anos, né, Daiane, que a gente vive
essa pressão do que é o padrão da sociedade, aparece que se a gente até os 25 anos não tiver um primeiro namorado, tem algo de errado com a gente, né? E isso, na verdade, é a maior mentira que existe, né? Porque, às vezes, tu vai vivenciar um relacionamento com 18, 19 anos que vai ter que causar um problema, um trauma para te lidar lá com 30, 40 anos. Então, eu acredito que o amor, no seu real significado, seja um relacionamento com prosperidade, com calma, sem dúvidas, sem incertezas, sem medos, que tu não tenha que pisar em ovos com aquela pessoa, que tu não tenha que ficar mudando a tua forma de ser para agradar o outro, que você possa ser você mesmo e aquela pessoa te amar por inteiro, entendendo sim que cada um tem os seus defeitos, mas que como casal vocês vão buscar melhorar isso para convivência mútua e que essa busca vai ser pelos dois, não apenas por uma parte, e que principalmente, isso acho que é o mais importante, é que exista um amor sem cobrança. Eu não preciso te amar, Isabel, com a condição de que você tem que estar toda sexta-feira em casa comigo de noite. O amor sob condições não é amor. O amor aprisionado, que muitas pessoas vivem hoje, não é amor. Isso até pode ser o amor pela dor que Freud explica, mas não o amor saudável, que é o que particularmente a gente sonha, né? Não também as fantasias, né? Porque aquela coisa do príncipe encantado não existe, né? Me desculpa você, adolescente, se você está escutando agora, mas não existe isso. Vai chegar no cavalo branco e vai ter... Não existe, tá? E se existir, abre teu olho porque ali tem alguma coisa bem doentia por trás, porque é golpe e tu vai cair. E o golpe é o que mais tem por aí. Exatamente. Então, assim, eu acho que o amor é isso. É um amor sem condições. É um amor que a gente idealiza no sentido de ser um amor sem ter um porquê, sem ter um porém, sem ter um só si. O amor, ele tem que ser dado de forma livre e sem condições. Eu não preciso, Isabel, eu não vou só te amar se nós formos fazer tal coisa juntos. Se tu não for desse jeito, eu já não te amo mais tanto. Ou se tu não me der tal coisa que eu quero, que eu preciso. Exato. Isso é um amor sob condições e muito existe hoje. E existe muito também esse jogo entre os casais, né? Se o cara vai viajar um fim de semana com uma viagem com amigos, né? A mulher, no caso, não ama mais, ou fica de birra, ou também vai querer sair com outros dias, né? Vai querer se cobrar. Então, claro, tu faz isso, eu faço aquilo. Para ter esse amor saudável, precisa ter uma confiança também, né? E essa confiança no outro só vai existir se você confiar em si mesmo. É simples. E o amor verdadeiro, quando a pessoa ama mesmo, no caso, estamos falando aqui de parceria, né? De homem e mulher, de casais, etc. Quem ama realmente quer o melhor para outra pessoa. Exatamente. Quer sempre o melhor. Então, vai fazer de tudo para aquela pessoa que ela se sinta bem. Vai fazer as coisinhas que ela gosta, né? Vou fazer aquilo que para agradar, né? Vou ser educado, vou ser tá. Mas sem condição, Isabel. Porque justamente. Assim, eu vou fazer um almoço para ti, Isabel. Sem condições, por quê? Porque se a pessoa também te ama de volta e ela se sente amada, ela automaticamente vai retribuir. Não precisa você pedir nada. Mas não tem que ser com a expectativa de que a pessoa... Jamais. Por exemplo, assim, eu vou te fazer um almoço que tu gosta, Isabel, porque na sexta eu tenho uma pescaria e eu quero que você me libere. Não. Isso não existe. Eu vou fazer porque eu sei que se eu fizer, aquela pessoa vai ficar feliz. Porque com a felicidade do outro você E se ela está feliz, ela também vai fazer coisas boas para mim, é automático, não que eu queira. Não e também que eu queira você vai que se faça. sentir feliz. Se você ama a pessoa de verdade, você vai ser feliz pela felicidade dela. É bem assim mesmo. Então, eu procuro, da minha parte, fazer sempre as coisas para deixar a outra pessoa feliz, né? Mesmo que aquelas coisas, às vezes, não queria fazer. Eu faço para deixar a pessoa feliz em muitas coisas. Eu acho que quando a gente fala de amor também, tem uma questão que muitas vezes a gente acaba deixando de lado, porque tem isso que a Thalita trouxe da prosperidade, de você ter um amor calmo, que eu acho que é isso que complica muito, porque no início você tá apaixonado e você tem aquele frio na barriga, pupila dilatada, você tem aquela emoção, arrepio. Dopamina no 12. E isso não vai durar para sempre. E se o que passar disso daí é aquela manutenção do amor, de realmente fazer a outra pessoa feliz, e isso vai ser recíproco de volta para ti, como a Isabel trouxe. Mas para que isso aconteça, precisa haver resiliência. Eu acho que é uma palavra que faz a diferença. Porque
Um amor duradouro, ele vai ter vários picos de paixão, de momentos de maior alegria, mas vai ter as maiores dificuldades em que, para que o amor perdure, por isso você vai precisar ter resiliência, você vai precisar ter paciência, às vezes a outra pessoa vai brigar, você vai precisar ter paciência, entender o lado dela e vice-versa, e isso precisa vir dos dois. E eu acho que hoje em dia não se tem essa calma de conseguir entender que são fases e que você vai passar por isso em qualquer relacionamento, não importa se é a pessoa de hoje ou se é a pessoa de amanhã. É claro que não se aceita abusos, né, e questões de violência, mas aqui a gente está falando nas questões saudáveis do dia a dia e que muitas vezes por, não deixou eu sair com as minhas amigas, então não me ama, acabou por aqui porque eu não quero isso. Não se tem nenhuma expectativa e eu acho que é isso, essa resiliência, essa paciência que vão fazer a diferença, porque a paixão ela vai vir em determinados momentos e para durar ao longo do tempo, como a Thalita trouxe antes, a pessoa precisa aceitar como tu é, mas eu vou mudar, eu mudei nos últimos anos, a outra pessoa vai mudar. Você precisa estar aberto a conhecer todas as versões dessa pessoa e querer estar junto com ela. Uma coisa que a Thalita falou, que eu concordo plenamente, que a gente não pode só discordar também, né? Justo. É a pessoa se conhecer. E também, com certeza, conhecer o outro. Então, se eu me conheço, eu me dou os valores que eu sei que eu tenho. Eu não preciso, de repente, daquele amor para viver. Eu vivo pelo que eu me conheço, pelo que eu sei que eu sou como ser humano. Então, se a gente se sente bem ficar com outra pessoa, se ela soma, eu vou ficar. Mas não que eu preciso dela, porque eu preciso dela para... Ela precisa me amar. Não, ela não precisa. Eu tenho que me amar e me aceitar e querer sempre evoluir, querer ser o melhor e eu me dar o valor. Né? Tu tem que se dar um valor X que tu não precisa da outra pessoa desse. Claro que é bom que tu quer, né? Mas não que tu necessita dele para viver e para ser feliz. E vamos lá, né? A gente sabe que, historicamente, e se for olhar, né, desde o início dos tempos, onde se tem, né, a história escrita para que a gente possa recordar, a gente sabe que o ser humano ele não nasceu para viver sozinho, ele nasceu para viver em comunidade, né? Então aqui também não vamos ser hipócritas e dizer que, né, todas nós queremos viver sozinhas e sozinha a solitude basta, não. A solitude ela é importante, porque se você não aprender a se amar sozinha, na ausência de qualquer pessoa, na tua casa, com os teus gostos, com o que você realmente é, você não vai, de forma saudável, conseguir amar a outra pessoa. E eu acho que o grande problema que a Daiane trouxe um pouco na frase, na reflexão que ela fez, da questão da calma para lidar com o relacionamento, eu acredito que essa calma também seja um grande problema antes de iniciar um relacionamento. Porque a gente tem uma urgência, uma necessidade, uma angústia, uma ansiedade de ter alguém. A procura. Tudo precisa ter um rótulo muito rápido. Muito rápido. A gente tem que ser namorado, a gente tem que noivar, a gente tem que casar, a gente tem que ter alguém. Porque se você não tem alguém, se você for, né, principalmente conviver com pessoas que não busquem o autoconhecimento, a primeira coisa que elas vão te questionar é como é que tu não tem ninguém? Por que tu não tá namorando? Mas por que tu tá sozinha? Como se tivesse algo de errado contigo. Com isso. E, na verdade, você tá buscando se conhecer para depois, sim, ter alguém na tua vida de forma saudável. Então, acho que essa calma também para conseguir, entre aspas, um relacionamento é o grande problema também. Porque é tudo imediato. Muito... Não, é tudo muito potencializado. Eu quero muito um relacionamento, mas ao mesmo tempo que eu quero muito relacionamento, quando eu tenho esse relacionamento, eu não tenho a mesma calma para fazer ele fluir. Então, eu também, qualquer coisa, eu não quero mais esse relacionamento. Então, assim, a gente não tá vivendo o amor. A sociedade como um todo não tá pronta, acho que, para viver o amor no seu real significado, que é um amor calmo, um amor próspero, um amor sem cobranças, sem condições, um amor que realmente é um amor por si só. Eu acho que em nenhum momento da nossa história como humanidade, como um todo, né, aí falando numa forma geral, a gente viveu esse amor como ele deveria ser. Porque hoje a gente tem, enfim, casos de violência, de dependência, a gente debate esses problemas, porque eles também, hoje em dia há canais de denúncia, há formas. Alguns anos atrás era aquele casamento arranjado, a mulher ficava trancada e quieta dentro de casa e não tinha poder de opinião para nada. Então isso também não era amor. Eu acho que a gente ainda tem muito a caminhar para que a gente seja uma sociedade livre em que o amor não incomode, ele só traga calma
para todo mundo que está vivendo. Que nem tu falaste também, Daiane, ali, e eu acho que é importante dentro de um relacionamento, quando você conhece essa pessoa, os picos vão existir. Não existe relacionamento que vai seguir numa linha reta. Até porque não teria graça, né? Não teria É graça. bom Então também tem que ter aquele momento assim de altos e baixos. De vez em quando, Mas né? quem está vivendo isso, eu acho que é muito importante a pessoa também ter consciência. Bom, agora é a hora de eu puxar o meu freio de mão. Bom, agora é a hora de eu falar. Não, agora não é a hora de eu discutir. Deixa acalmar, deixa esfriar. Aí tu também consegue manter, porque só vai ter um relacionamento também duradouro se você souber todas essas etapas e começar a entender que essas etapas são importantes e necessárias. Porque se der qualquer discussão, você revidar naquele momento, é um momento que vai aflorar. Os dois estão com os sentimentos aflorados e vai dar porcaria, que nem a gente diz, né? Mas dessa forma, se você chegar, peraí, não é o momento, eu vou esperar, você tem um sentimento que pode levar mais tempo, um amor mais verdadeiro e se conhecendo, né? E uma coisa também que eu acho muito importante para os casais que estão se conhecendo, que querem ficar junto, é ter certas conversas assim francas, né? Porque hoje em dia a maioria das mulheres também trabalham. Antigamente também, um trabalhava, outro não, era tudo uma coisa. Agora, assim que as despesas, como é que nós vamos fazer? Como é que vamos dividir? Porque se não combina nada também, depois, às vezes, um paga mais que o outro, só fica no cargo de um, e isso acaba dando muita divergência no casal. Então, assim, para ver que está namorando, já é para isso, é para se conhecer e para ver se vai dar certo. Um ponto muito importante é deixar isso bem combinado. Conversar. Às vezes paga aluguel, às vezes não paga, tem que ver, né? Vai pagar água, vai pagar luz, vai pagar comida. Então, deixar conversado e combinado. Mas isso só vem com maturidade, né? Sim, justamente, né? Mas então, que é uma coisa pré-combinada antes, que é uma coisa que tem bem mais chance de não dar um atrito depois, até uma separação, às vezes. Porque daí uma pessoa, ela costuma daquele jeito, né? Vamos dizer, o homem acaba pagando tudo, a mulher se baseia daquele jeito, ou vice-versa. E depois, para fazer mudar durante o relacionamento, pode complicar. Então, combinar antes é uma questão também que ajuda muito. E eu acredito muito também que a gente vai começar a viver o amor na sua plenitude, o amor incondicional, né, que a gente busca, que é aquele amor que a gente comentou no início do programa, quando a gente tiver a compreensão clara de que um amor, ele não vem para te completar. Você já é completo por inteiro. Deus te fez completo. A tal da metade da laranja não existe. Isso é uma piada. Inteira, a tampa da panela, enfim, a gente é frigideira sem tampa. A gente não precisa de ninguém para nos completar. E a gente vê muito essa busca de achar no outro as coisas que nos faltam. Porque se eu tiver alguém, essa pessoa vai vir para me completar. Se eu tiver alguém, eu vou ser feliz. Se eu tiver alguém, eu vou me sentir inteiro. Todas essas condições não são sinônimo de um relacionamento que vai ser saudável. Porque tu só vai ter um relacionamento saudável se tu tiver a compreensão de que você, por si só, se basta, você está completa, e que a pessoa que vier para a sua vida vai ser uma pessoa que você vai dividir a vida. Você vai ter uma parceria com essa pessoa. E vocês dois vão se estimular, vão somar na vida dos outros, não completar. Eu não quero completar a vida de ninguém, não quero que ninguém venha para me completar. Eu quero que esse parceiro seja uma somatória na minha vida e que a gente possa ter trocas. Porque eu acho que isso é o real objetivo do relacionamento, é as trocas, é o que você aprende com o outro, é o que o outro pode, né, te auxiliar, te instruir, te direcionar, né, não te completar. E tem muitas pessoas que colocam isso, colocam como se fosse o objetivo da vida. E isso não pode ser o objetivo da vida, porque se for o objetivo da vida, tu vai se permitir ficar com qualquer pessoa que aparecer no teu caminho e que você ache que aquela pessoa é o dito príncipe encantado. E daí, se esse é o teu objetivo, tá? Tu encontrou a qualquer pessoa ali e depois disso tu cumpriu o teu objetivo. E aí? E aí? Tu vai fazer o que da tua vida se esse é teu único propósito? Aí tu vai viver só pelo relacionamento? E outra coisa que eu acho que ruim, essa questão de se completar o outro, é um fardo muito pesado para ti carregar ou para alguém carregar. Eu não quero o fardo de ser responsável em completar uma metade da outra pessoa. É algo muito pesado, ninguém tem a obrigação
de ter essa responsabilidade. Mas tem muita gente que é dependente total da outra pessoa, que, meu Deus, se fulana, eu morro, eu não fico sem. Que é um relacionamento não saudável. É claro que as habilidades, por exemplo, numa casa, são diferentes do homem e da mulher, né? Cada um tem as suas habilidades, cada um vai fazer aquilo que gosta mais, o que sabe mais. Mas não quer dizer que se eu ficar sozinha, não vou fazer algumas coisas daquilo que outra pessoa faz. Né? Pelo menos para quebrar o galho. Não tão bem, de repente, que nem outra pessoa, mas eu consigo fazer. Ou consigo chamar alguém para fazer, né? Mas então é uma sociedade, né? A palavra já diz casamento, né? Então as pessoas se é para somar, vale a pena. Eu acho que tudo que vem nesse sentido para somar precisa ser feito com muita calma. E aquela coisa de que a gente tem uma idealização do relacionamento perfeito, né? E nessa idealização não cabem brigas, não cabem desacordos, não cabem eu querer fazer algo e ele não querer. A gente imagina o relacionamento perfeito de uma forma que é inconcebível, que nunca vai acontecer. E aí a gente acha que qualquer briga quer dizer que a coisa não está perfeita e que não é a pessoa certa para mim. Vai saber se você já não mandou o amor da sua vida embora porque não concordou em uma única briga. Ou pensou diferente. Até não, porque até pensou, não é isso que eu quero para mim, mas acaba ficando. E aí vem a resiliência, né? Aí, de repente, consegue também mudar certas atitudes, tanto da pessoa quanto do outro lado, e as coisas vão caminhando e vão se conhecendo melhor para chegar num denominador comum. Não é fácil, a vida a dois vai sempre ter problemas, né? Você tem que realmente, a palavra que a Daiane usou, resiliência, um sentimento de você realmente se conhecer e saber que você é isso que eu quero para minha vida. E você não vive só com essa pessoa, também tem as famílias dos dois lados, né? Então vem famílias, vem agregados, vem isso, vem aquilo, tudo vai acontecendo também, né? Então tudo isso tem que ter uma estrutura para ir agregando tudo isso. E a tal da paciência e o perdão, ele deve acontecer a toda hora, né? Porque sempre tem alguém que vai fazer alguma coisa que não era do agrado da gente, que a gente não acha justo. Então também se quer continuar, tem que perdoar. Não vai estar cada dia trocando de marido, né, ou de mulher. Então, o perdão ele tem que estar presente sempre. Uma coisa que me chama muita atenção é, às vezes, as mulheres ou os homens se relacionam com alguém que já tem alguma família e tu já está sabendo, quando tu começou o relacionamento, que ela já tinha um filho, filha, ou que tinha uma mãe, que a mãe gostava, né? E a pessoa começa a cobrar que aquele amor não pode ser maior. Não cobre amor. Porque amor tem vários tipos, amor de mãe, amor de filho, amor de sentimento homem e mulher. Então, quando você começar um relacionamento, sabe que não vai cobrar mais tarde dessa pessoa, porque tu sabia quando tu começou. Então, essas atitudes de cobrança acaba prejudicando muitos relacionamentos e magoando, né? Vindo as mágoas daí. E hoje em dia, aí vai a conversa, né, Isabel, que tu falou. E hoje em dia, com tantas separações que tem, né? Tu separa, tu tem filho. Depois tu arruma outra família, tem os filhos. Então tá tendo muito isso. Muito isso. De tu entrar no relacionamento. Mas por conta também dessa... Às vezes os dois busca lados... incessante, né? Porque as pessoas acreditam que elas vão achar o amor perfeito. O amor do conto de fadas. E daí, quando dá uma briga entre eu e a Daiane, eu me separo e eu começo com a Isabel. E aí eu vejo que também não é o amor dos sonhos, que não é o amor perfeito, que não existe. Ou engravida para dizer que o filho vai segurar o casamento. Enfim, tu vai ter o relacionamento, eles vão iniciando e terminando por conta dessa busca incessante por esse amor de conto de fadas, que é muito contado em filmes, que é muito estipulado por livros, que é muito estipulado também pelas novelas, e aí a gente acredita que isso existe e que o relacionamento ele não vai ter turbulências. E não existe isso, né? Eu e a né? Neca aqui somos, então, já frutos também de casamentos que não deram certo, né? E ter a separação, mas não foi no meu caso, não foi por pensar em achar um príncipe encantado. Foi porque o relacionamento ficou difícil e não deu mais, foi de ambos os lados, né? Então, como é que dizem, em comum acordo, né? E claro, se depois aparece outra pessoa, tudo bem, mas pode não aparecer, porque existem muitos casos de separação e as pessoas não encontram outro companheiro, outra companheira, né? E da mesma forma, às vezes pode acontecer de alguém perder o companheiro que está ao seu lado, ficar viúvo muitas vezes. Muito, hoje né? em dia tem acontecido tanto, né? Tanto acidente, principalmente.
E ninguém está livre, né? A gente não está aqui para dizer que você tem que viver um único amor e ele tem que durar para a vida toda. Você pode viver um amor muito bom, muito bonito, construir uma história muito bonita, que daqui a pouco não vai dar certo. E não tem por que você continuar vivendo essa tempestade ruim por medo. Acho que é muito mais vantajoso você sair, muitas vezes, ser feliz e completa sozinho, como a Thalita falou antes, e aí sim também se estar aberto para uma nova história. E uma coisa que a gente vê que está acontecendo muito, até vi uma reportagem hoje sobre isso, tem muitas pessoas idosas, carentes, né? Carentes por um amor, carentes e estão caindo em golpes na internet. Por que está acontecendo isso? Porque elas estão carentes, elas querem uma companhia. Elas ouvir, às vezes, só aquela palavra. Então, conhecem as pessoas pela internet e ficam ali, botam até foto falsa, se declaram outras pessoas, e essas pessoas, assim, que estão mais carentes, ficam apaixonadas, né? E fazem tudo, e querem casar, e mandam dinheiro. Então, eu vi uma reportagem sobre isso hoje, me chamou muita atenção de como as pessoas estão carentes e estão querendo um amor. Ou uma companhia. Aí que tá, às né? vezes é só atenção, né? Deixa eu só fazer um parênteses em negrito, em itálico, em sublinhado, em tamanho de letra 25, que a carência, a tua carência, não vai ser suprida com outra pessoa. É você que tem que suprir a sua própria carência. Você, quando se sentir completo, você não vai precisar do outro para tratar a tua carência. Zé que Thalita, você faz psicanálise, né? E muitas pessoas então não você fazem. Pode fazer também. Não fazem, e daí elas entendem diferente, né? Elas se Mas sentem carentes, né? se sentem sozinhas, querem uma companhia, mas daí vai se querem um amor. autoconhecer, vai achar o que fazer, vai ler um livro, vai estudar, vai trabalhar essa carência, porque a carência é só quando tu tá sem fazer nada. Por isso que quando tu tem objetivos na tua vida, não dá tempo de sentir carência. Por isso que essas terapias levam a gente ao autoconhecimento. E é isso que você falou no início, que se você tem um conhecimento de você mesmo profundo, você supera muitas coisas. Que nem tu falou, Isabel, essa carência de querer ter um relacionamento, às vezes é só dizer assim, viu, tu é bonita, a pessoa quer ouvir aquelas palavras. E essas pessoas que estão na internet, ou quem quer fazer essas coisas, elas estão só para isso. Elas estudam, elas fizeram mestrado, fizeram doutorado, para dizer assim, viu, tu é bonita, meu Deus, eu não vivo sem você. E é tudo que a mulher queria, ou o homem queria ouvir. E aí ele cai num emaranhado, uma teia de aranha, onde ele não consegue mais sair. E ele acha que aquilo ali é tudo. E que ele não vai escutar isso de ninguém mais. E não é assim. O teu amor é por ti mesmo, o teu amor é o amor próprio, para depois vir o amor do... Eu sempre digo assim, o maior amor de todos, isso vocês vão saber, é o amor do filho, de um pai e de um filho. Voltamos pro Dia das Mães. Então, assim, como as pessoas, em vez de usar a inteligência para o bem, muita gente nessas internet usam para o mal, né? Para extorsão, né? E elas estão mexendo, então agora não consegue um golpe aqui, um golpe ali, agora estão mexendo com o sentimento da pessoa, né? Com o sentimento, fazendo elas se apaixonarem, e daí, a minha mãe teve que fazer uma cirurgia e eu não tenho dinheiro, então a pessoa se compadece e manda o dinheiro, cada um sempre acha um jeito de extorquir, né? Quantos casos, né? E daí as pessoas acabam caindo, né? E depois... E deixa eu fazer uma pergunta para vocês, falando sobre o amor, né? Que é uma grande curiosidade dos jovens, inclusive a gente que acompanha as redes sociais, muito se tem esse debate. Quando você procura um amor, vocês acham que esse amor pode ser encontrado em qualquer lugar? Ou tem lugares específicos para você encontrar o amor? Eu, Neca, sempre falei isso e continuo falando. Tu não precisa sair. Quem é para ti, ou quem é o teu amor, ele vem e vai acontecer. Não vai bater na porta da tua casa, mas vai acontecer. Mas de repente pode até bater. Mas assim, não é lá num baile, não é numa festa. Uma voz da experiência. Não, mas pode ser, viu? Eu acho que pode ser num baile, pode ser numa festa, pode ser em qualquer lugar. O que é para ser teu vai ser. É só você pensar positivamente, largar energias positivas, né? E atrair para você isso. Atrai na mente. Então tu pode encontrar o amor num bar, numa festa, numa livraria, num sebo. Tu tem que ver assim, que tipo de amor, que tipo numa loja de roupa. Que tipo de pessoa vai estar lá, por exemplo, assim, vou avacalhar um pouco. Boate. Vamos dizer no baile funk. Vai ter uma pessoa lá que vai participar do baile funk que é o que tu quer para você.
se ele gosta de ir lá, se ele gosta daquele tipo de coisa. Qual é o tipo de pessoa que tu... De repente você não vai lá porque lá não é um lugar que você encontraria alguém. Então nesse você lugar tu acha que não pode ter pessoas boas? Não, são gostos diferentes. Então, se você gosta daquilo, você pode ir. De repente se tu pode ir, tem não uma pessoa que também foi. Não é questão de pessoa boa, é questão de gostar daquilo Gostos ou não. iguais. São gostos. Então, você vai numa livraria, eu gosto de uma pessoa culta que tá... Pode ser numa livraria, pode ser numa igreja, alguém que de uma religião X, que a pessoa vai lá, entendeu? Então, você vai encontrar o amor onde é o lugar que você vai, porque ela vai casar contigo, digamos assim, nos tipos de gostos. Às vezes, até num jantar com amigos, tem um amigo junto com um amigo que tu acaba conhecendo, ou amiga junto com amiga que tu acaba conhecendo. Daiane, em qualquer lugar? Eu acho que em qualquer lugar. Eu estava refletindo agora, na verdade, com a fala da Isabel, mas eu acho que eu concordo com essa questão de que o que é seu, ele vai chegar até você, mas você precisa estar pronto. Você tem que atrair essa pessoa. E estar aberto para isso, né? Tá, e como é que a gente sabe se a gente está pronto e aberto para isso? Porque às deve vezes saber. acontecem de pessoas que chegam na nossa vida e talvez aquela pessoa não seja tudo aquilo que a gente imaginou, porque a gente está vislumbrando uma coisa que não existe. E ela vai acabar indo embora meio logo. Não pode Às vezes vai demais. deixar um rombo, mas vai acabar indo embora em algum momento. Mas tu nunca vai saber com antecedência, tu não tem como prever. Não tem como saber antes se aquela pessoa vai ser o teu amor. Tu vai ter que deixar O tempo esse sentimento vir e as coisas Eu acontecer. sempre digo assim, o tempo vai fazendo com que você vai gostando cada vez mais, admirando cada vez mais. Vai ter um momento que você vai estar com um pouquinho mais de raiva, mas daí vem uma outra atitude que te deixa melhor. E E geralmente- esse é o tempo. Esse tempo que a gente tem que mensurar, ter resiliência para a coisa acontecer. E geralmente, eu acho que quando é pra ser, tipo, você vai conhecer, você vai conversar e vai dar aquela coisa linda, né? No início, tudo é certo, a conversa é maravilhosa, mas vai chegar um momento que você vai pensar, mas será? E aí tu tem que ver, porque vai aparecer um sinal dizendo se é sim ou é não. Vai aparecer, tu vai... E Só esse que tu sinal, tem que saber... ele tem glitter, cores coloridas, é Às grande. vezes ele é meio cinza, é meio bem cinza. pequenininho em letras É só minúsculas. letras minúsculas, aqueles contratos que a gente assina e letras não lê. miúdas. Tem que botar Mas a gente uma tem que lupa estar pra atento. E eu acho que esses só tu sinais, vai eles saber. vão se repetindo. E só tu vai saber, porque às vezes você vê... Você pode, às vezes, estar no relacionamento que a tua mãe pode achar que não está certo, que não é legal para você. Mas se você quer naquele momento, ela não vai fazer tu mudar a ideia. Então, você é que vai ver depois se dá ou não dá. Então, é a gente mesmo que tem que saber o que a gente quer, né? E viver. E não só conhecer a gente mesmo, mas tem que conhecer, antes de se envolver profundamente com outra família. pessoa, conheça a família da pessoa. É Isso. fundamental conhecer a família. Porque daí você vê as origens, os costumes, de onde veio, o que preserva Como essa a pessoa família, trata a quais os família. valores dessa família. Isso é fundamental. Se atracar que nem porco em Guavirova, que nem ditado, isso é fria. Isso é fria. Pode ser um tiro na lua, pode dar certo, mas é mais difícil acertar. E aí a gente pode tirar o lado positivo, né? Tudo o que não dá certo, os relacionamentos que não dão certo, também servem para te mostrar o que você não quer, né? O que você não vai mais aceitar no próximo. Então você pode pensar muito bem e analisar, inclusive avaliar, né? Se você não está naquele círculo vicioso e repetindo um igual ao outro e aceitando sempre menos. Experiência de vida, né? É bom aprender com os erros e saber especialmente o que você não quer, o que você não aceita. Os erros, se você não aprender com os erros, aí tu tá frito. Porque eles vêm justamente para isso. Os erros, eu já digo, junto com o sofrimento, que normalmente quando você erra, você sofre, né? Eles vêm para você aprender alguma coisa. Às vezes a gente não sabe o que a gente deve aprender, mas a gente tem que descobrir. Eles vieram para você aprender e crescer em alguma coisa. Tu vai descobrir depois, no próximo. De repente, uma outra vida, porque tem gente que também acredita em reencarnação, cada um tem as suas crenças, né? Tem gente que acha que tem que ir só numa outra, ou que a gente veio aqui a hora para pagar alguma coisa do passado, né? Cada um tem uma crença, né? Isso a gente não vai poder discutir isso porque não é a nossa área, né? São crenças muito... E a gente também não sabe se a gente já reencarnou ou não. Não, né? Também E não se tem é ou não é. essa experiência para Em que nível compartilhar. estamos? Mas eu acredito muito nessa questão também de que a gente tem que parar de nos pressionar, né? Eu digo nos pressionar porque eu fiz muito isso também já, porque de tu ter um tempo, de tu ter um período para... Você tem que, até os 8 anos, ter um namorado,
Até os 25 anos você tem que estar bem estabilizado com aquele namoro e já tá se direcionando para um casamento. Com 30 e poucos anos tu tem que ter filho. Não existe isso, né? E eu acho que assim, ó, falando isso aproveitando a oportunidade, você que é aquela pessoa chata da família, que fica perguntando quando é que vai vir um filho, quando é que tu vai ter um relacionamento, para! Vai cuidar da tua horta, da tua lavoura, da tua vida, dos teus problemas, porque com certeza tu tem problemas para resolver, e deixa o outro viver no tempo dele. Às vezes a gente não se cobra e sempre tem alguém que fica os outros cobrando. Tem os outros cobrando. Gente, o meu tempo... Tem tanta gente que hoje está fazendo faculdade com 50, 40 anos. Antigamente tinha que começar com 19. Então, assim, hoje o tempo não tem. O tempo é atemporal. E cada um vai viver aquilo que tem que viver no momento certo, quando estiver pronto. Aquela história, se pra ti lá foi os 18 anos, 17, fica na tua, deixa que vai viver a vida, vai tentar resolver as tuas coisas e deixa realmente as pessoas, porque é a coisa mais chata realmente que tem, e antigamente tinha muito, né? E hoje em dia... Deus, e como, ou se separar, né? Nossa, os tabus, e também Os assim, tabus que tinham. E hoje como está tendo muito relacionamento de homossexuais também, não podemos deixar de falar isso, né? E é uma coisa que está diferente do que tinha muitos anos. De repente não se tinha comunicação, não se sabia, mas é visível que aumentou muito, né? Então, o que se vai fazer? Tem que aceitar, né? Não tem uma o que liberdade, fazer. né? É a liberdade de cada um respeitar. Eu acho cada que um. Quando o né? limite do outro não Agora, extrapola o teu limite, eu acho que a gente então, tem que por que isso está respeitar. acontecendo? Não sei. Mas é que Mas isso não é desde precisa saber o porquê que está acontecendo. Não, Gente, de só aumentar. Tem que cada um viver o seu amor. Eu quis dizer tá? de aumentar, né? E daí, Mas será antigamente que não houve era as Mas, pessoas tinham Isabel, muito tabu, né? Agora já mudou tudo, né? se tu vai olhar antigamente, lá do tempo dos faraós, eles casavam com a mulher para procriar e o prazer vinha do homem. Homem com homem. Não, e também com muitas mulheres, né? Eles então, não tinham assim, só não uma, existia, né? não uma existia essa cultura regra diferente. de que homem com mulher, e enfim, ali eles viviam uma literal, desculpa a palavra, mas uma orgia, né? Viviam, os que tinham, Né? Os poderosos, sim. Com certeza. Então, assim, eu acho que viver a liberdade de não se perguntar, de não... Sabe, eu acho que isso também é amor, é uma forma de você amar. Existe um ditadozinho, até onde vai o meu limite, começa o teu limite. Então vamos lá. E o que tem que haver Cada um respeito, no né? seu quadrado, cada um Respeitar viva. o outro. Aproveita Exatamente. e viver, né? Aquele momento, quando tiver com a pessoa, mas não fique cobrando o que ela tem, o que ela deixa de ter, o que ela vai fazer, o que ela não vai fazer da vida dela. É ela que tem que saber, né? Desde que sejam felizes, né? A gente aceita desde que sejam felizes. Que a felicidade é tudo, né? E o que é Se tu vê- felicidade? Não, Esse é um se tu- tema para Não, outro se você final da frágil, se né? você vê que a pessoa está feliz, tá... Tá, a felicidade é um caminho A ou pessoa é o que está destino? feliz, ela não incomoda as é um outras. caminho. Eu acho que É um esse é caminho. limite. Eu A também. pessoa que está feliz Meu não Deus, incomoda então é a isso gente aí. tá vivendo um mundo muito infeliz, né? A que está feliz não incomoda. Mas é, o outro. Jesus, Pode eu ter acho que certeza. A que está Essa feliz. é a linha tênue. Se Essa, a pessoa que isso está aí, eu feliz não concordo. incomoda o outro. Não incomoda o outro. Então a gente tem que trabalhar mais a felicidade como um todo na comunidade, porque muitas Olha aí o pessoas próximo estão tema. infelizes, né? Muito, mas pode ter certeza. E eu acho que assim, Insatisfeitos. como resumo disso, é que também você possa se permitir viver o amor, né? Que a gente não tenha medo de se entregar, porque assim, a gente vai bater a cara, a gente vai se frustrar, a gente às vezes vai iniciar um relacionamento achando que aquele relacionamento é tudo, e ele na verdade não era nada, nem 1% do que tu imaginou. E se tu se fechar pra isso também, tu vai perder a oportunidade de, quem sabe, encontrar o amor próspero, o amor incondicional, sem sem condições, sem cobranças, um amor que venha para realmente somar na vida. E o tema da felicidade fica para uma próxima oportunidade, né? Que nos próximos 2 programas, para você que está em casa, os temas serão escolhidos pelas nossas 2 colegas aqui da frente, né, Dai? E vão ser introduzidas por ela também, né? Por elas que tal, também. gente? Já Que agradeço chique, as né? Começa por pessoas. você, tá, Isabel? Sejam bem-vindas, então, a esse passo importante do sexo Não. na frágil. A gente não se mixa, né? Não, olha só. Olha, a gente pode não é por correr. aqui, né, Isabela? Aqui A gente tem. sempre soube. Bom, considerações Brincadeira, né? finais. Começar, então, pela Neca Trenepol Cristani. Só desejar a todos aí um excelente e abençoado final de semana e realmente pensem com carinho, se conheçam, se autoconheçam. E é que nem a Isabel diz, nem todos têm condições de fazer uma terapia, mas hoje tem terapia até pelo SUS, tá? Então, não há desculpa para não fazer uma terapia, tentar se conhecer e tentar ver e melhorar a sua vida pessoal a cada dia, porque
Você merece ser feliz. Isabel Centenário. Desejo também, então, um bom fim de semana a todos. E o que eu posso dizer que é para a pessoa amar, tenta, né? E se tu tem um companheiro, uma companheira também, não é na primeira briguinha, dá o tchau, né? Vamos relevar, vamos perdoar. Ali fora o mundo não está fácil, né? As pressões vêm de todos os lados e às vezes a pessoa acha que é uma solução, que ela vai evitar um problema separando, ela arruma muito mais, às vezes, né? Ela resolve um e arruma uns quantos, então tem que ser muito bem pensadinho. Um abraço a todos, bom fim de semana. Daiane Guissin. Eu desejo a todos que busquem o autoconhecimento. Eu acho que esse é o principal caminho. E também eu acho que a frustração, ela tá no amor verdadeiro também. Você tá vivendo o teu amor verdadeiro, ele vai te frustrar, porque o amor verdadeiro também te faz crescer. E para você crescer, você precisa passar por algumas frustrações e muitas vezes entender que talvez, se você puder melhorar isso, as coisas vão ser muito melhores. Então, eu acho que a frustração também faz parte de viver o que é o amor verdadeiro nesse sentido. Desejo que todos tenham um ótimo final de semana e até o próximo sábado. Bom, com as considerações delas, o que eu posso dizer é que não dá para discordar nesse momento, né, de alguns pontos, porque senão a gente não tem mais tempo. Como uma boa, né, pessoa que discorda, claro que eu teria alguns pontos para dar o pitaco, mas a gente respeita as considerações finais porque é a interpretação de cada um e a gente sabe que cada um tem a sua vivência, né, a sua própria sabedoria e a gente também não está aqui só para discordar, mas para fazer com que você possa também refletir, possa entender que para você ter um relacionamento, ele precisa ser bom para você. Se aquele relacionamento não está sendo bom para você, que você saiba que você não vai ficar sozinha, que aquele não é o último relacionamento na face da Terra e que você não precisa aguentar coisas que você não nasceu para aguentar. Eu acho que esse é o ponto. Sim, a gente tem que ter resiliência, tem que ter paciência, mas até um certo limite, porque a partir do momento que se torna um relacionamento abusivo, a gente tem muito mais perdas do que ganhos com aquela troca de duas pessoas. E que você possa ter sabedoria para saber quem é o seu amor verdadeiro e incondicional, porque o amor verdadeiro é só aquele que é sem condições. É o amar sem condições. A você que acompanhou o Sexo Nada Frágil, obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente vai fechando a nossa participação nesse dia 5 de julho e, claro, agradecendo imensamente o carinho da Unitar. Resultados precisos e laudos confiáveis é com o Laboratório de Análises Clínicas da Unitar em Não Me Toque, Carazinho, Lagoa dos Três Cantos. Telefone para contato é o 991-220846. Previna suas doenças e faça os seus check-ups completos no Laboratório Unitar. E também com a gente, é claro, a parceria da Clínica Lazo, que cuida do seu bem-estar de forma integral, promovendo saúde mental e também a saúde física. O centro é especializado e tem diversos profissionais que estão atendendo e atuando aqui em Não Me Toque, na Avenida Alto Jacuí, pertinho aqui do Grupo Séries de Comunicação. Um abraço especial para Caroline, né, que faz toda também a gestão e que semana que vem vai dar início a um programete muito bacana pelo Grupo Séries de Comunicação no turno da tarde. Vai ser especial e é o momento de você também cuidar da sua saúde junto conosco e com a Clínica Lazo. O telefone para contato é fácil, 99100-3109. No oferecimento da Clínica Lazo e do Laboratório Unitar, essa foi mais uma edição do nosso Sexo Nada Frágil. Se Deus quiser, sábado que vem estaremos de volta. Até lá!